que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Resolvi gravar esse vídeo, né, para dar alguns spoilers da aula, né, também para eu ter uma documentaçãozinha sobre o que a gente está fazendo, né, durante a aula. Basicamente, moçada, a gente está conectando a plataforma Codular, né, que é baseada aí também no App Inventor. A gente está conectando ela no banco de dados MySQL, né, que é um banco de dados aí bastante utilizado aí também na área de vocês, tá certo? Então, para reforçar aí o que a gente estava fazendo, né? Qual que era o procedimento que a gente teria que fazer aí toda a aula? A gente teria que colocar essa pastinha aqui com o nome busca pp. Ah, poderia ser outro nome, Brasa? Poderia, tá? Ela está relacionada com o projeto que você está fazendo. Como nós estamos fazendo um aplicativo simples de busca, né? Eu renomeei ela assim, como busca pp, tá? E aí eu resolvi padronizar dando o mesmo nome para o banco de dados, né? O nome do banco de dados é busca pp também, tá, pessoal? Embora aqui tenha 2 backups dele, né? O nome dele é busca pp, tá certo? Então, recapitulando, a gente coloca essa pastinha aqui dentro, né, da pasta htdocs do Champ, né? O Champ, pessoal, a gente sabe que é o aplicativo, né, que tem um pacote, né, de aplicativos dentro dele, ok? Um dos programas que tem dentro dele é o Apache, tá? Só mostrando aqui para vocês, né, o Champ aberto. Então, o Champ, ele tem um dos aplicativos, o Apache, tá? O Apache, pessoal, ele é um servidor web. Isso quer dizer o quê? Que ele está pronto para receber solicitações, né, de páginas da internet. O que, que é isso? Deixa eu mostrar aqui num projetinho de rede que eu tenho para vocês, tá? Então, imagina que esse cara aqui é um servidor de internet. Aqui dentro nós temos páginas de internet, tá? De repente pode ter uma página de um site mais complexo, de repente pode ter uma página Olá Mundo, não importa, tá ok? E esse servidor ele está na mesma rede, né? Que esses outros computadores, que esses outros dispositivos que vocês estão vendo aqui. Então, o que, que acontece? Quando esse computador ele precisa, né, fazer um acesso, né, a alguma página da internet, ele vai gerar uma requisição na rede, certo? Essa requisição ela vai chegar aqui nesse aparelhozinho, certo? E vai ser repassada para o servidor. O servidor ele vai abrir a requisição e vai mandar os dados da página de volta, né? Os dados eles vão fazer o caminho contrário, né? Do servidor para o computador. Primeiro eles fazem do computador para o servidor e depois o oposto, tá? Qualquer dispositivo que queira acessar uma página na rede é isso, tá, pessoal? Seja o computador, seja, por exemplo, esses dispositivos aqui wireless, né? De repente aqui eu posso ter um celularzinho também conectado. Tudo bem? Então tá. Então vamos criar esse banco de dados aqui. Tá certo, moçada? Vocês sabem aqui, né? Que eu basicamente eu starto 2 serviços, né? Eu starto o Apache, que é um dos programas, né? Como eu disse, o Champ ele é um pacote de programas, tá? E eu starto também o MySQL, tá? Que é o banco de dados que a gente vai usar. Tem que startar os dois, ok? Startando os dois, eu vou clicar aqui no segundo admin, ok? Ele vai abrir para mim uma página de administração do MySQL. Vai permitir eu criar banco de dados e vai permitir eu gerenciar esses bancos de dados. Como o banco de dados que eu estou usando, eu padronizei o nome de busca app, eu vou colocar busca app aqui, certo? E depois eu vou clicar no botão criar aqui. Tá ok? Então, nesse momento, eu acabei de criar o banco de dados, tá? Em outras aulas, eu mostrei como é que cria tabelas, certo? Então, eu vou pegar aqui um backup que eu já tenho pronto, tá, moçada? Eu venho aqui em escolher arquivo, como ele já está aqui dentro da pastinha do Champ, ó, htdocs, busca app. Eu posso pegar qualquer um desses backups, tá, gente? O backup ele é um arquivinho .sql, tá?
Se eu aqui eu estou importando, para gerar o backup é só eu ir no exportar. Tudo bem? Então, eu vou clicar aqui no backup, né? Vou pegar aqui esse backup mais recente, tá, pessoal? E aí eu vou clicar aqui em executar, certo? Pronto, criou as tabelinhas do meu banco. O que a gente está usando na aula para simplificar, eu só deixei com uma tabela, né? A tabela usuário, tá? Deixa eu abrir aqui essa tabela para mostrar para vocês. Essa tabela ela tem alguns registros, tá ok? Tem já algumas informações cadastradas dentro dela, tá certo? Então a gente está montando uma tela de login, né? A tela de login, o que, que o usuário deve fazer? Ele vai digitar o nome dele e a senha dele. E aí o aplicativo no Codular, né, vai conferir se esse nome e essa senha de fato confere, né? De fato batem com o que está cadastrado aqui, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, Brasa, aqui no lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colocar apenas 1, 2, 3, 4, ele vai dar erro. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Dentro daquela pastinha, dentro do htdocs, também tem um arquivo MySQL, ó. É só o nome do arquivo, tá, pessoal? O que importa a gente saber é que ele é um arquivo de extensão PHP, tá? O PHP, ele é uma linguagem de programação, né, que faz também conexão com o banco de dados, tá? E esse arquivo ele vai servir como um meio de campo entre o meu aplicativo do Codular e entre o meu banco de dados. Tudo bem? Ele não deixa de ser uma página, tá, pessoal? Uma página que está armazenada dentro de um servidor. Deixa eu mostrar aqui a representação da rede de novo para vocês entenderem, ó. Então, esse daqui é o servidor. Dentro desse computador, né, a gente tem um arquivo chamado mysql.php. É esse arquivo que faz a comunicação com o banco de dados que também está aqui dentro, certo? Então, esse servidor, ele tem o banco de dados e também tem uma página PHP para acessar esse banco de dados. Tranquilo? Se eu for fazer, por exemplo, um acesso desse celular que está aqui, ó, faz de conta que isso daqui é um celular, olha ali, ó, está transmitindo, né, o Wi-Fi para ele. Se eu for fazer um acesso ao banco de dados que está aqui, o celular ele precisa estar na mesma rede. Tudo bem, moçada? Nós estamos fazendo testes simples, né? Testes locais, tá, gente? Claro que depois eu poderia criar, por exemplo, um servidor na nuvem ou pagar uma hospedagem, né, para guardar tanto esse banco de dados como a página PHP, tá? Mas isso para os nossos testes já é suficiente, ok? Então, tanto o computador, né, que está aqui, como o dispositivo Wi-Fi que está aqui, eles precisam estar na mesma rede, senão não vão conseguir comunicação, tá? Ah, Brasa, mas não está na mesma rede? Não parece que está tudo no mesmo lugar? Nem sempre, tá, galerinha? Eles podem estar na mesma rede física, mas não na mesma rede lógica, né? Qual que é a diferença? A rede física são os equipamentos. Obviamente, aqui está tudo conectado no mesmo equipamento, tá? Mas, o que, que acontece? Ó? Cada um desses dispositivos recebe um endereço, que é chamado de endereço IP. Tudo bem? Então, o endereço IP dessa máquina ó, é 192.168.09. Se eu passar o mouse, por exemplo, aqui nessa máquina, que está aqui, ó, vocês percebam que já vai mudar o IP. Mas a faixa de IP é a mesma. Ó. Estão vendo? Ó, 192.168.0. O que muda é só o último valor, tá? Deixa eu passar o mouse aqui também no celular, ó, para vocês verem. Ó. Perceberam? Ó? A faixa de IP é a mesma, né? O que está mudando é o último valor, ok? É como se eu comunicasse aí casas, né, que estão na mesma rua, né? Para eu conseguir comunicar essas casas, elas precisam estar na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua. Só vai mudar o que aqui? O número da casa. Né? O número IP, pessoal, ele é um número de identificação do dispositivo na rede. Tá? Eu jamais vou ter dois dispositivos com o mesmo IP. Assim como eu não posso ter né, duas casas com o mesmo endereço.
Tudo bem? Então vamos lá. Vamos passar agora aqui para o Codler, para vocês entenderem, né, a estrutura que a gente estava montando, tá certo? Então vamos lá, vamos visualizar aqui, moçada. Então é o seguinte, a gente cria uma variável URL. O URL é o quê? É um caminho, tá, pessoal? Você pega, por exemplo, a URL de um site, né? É o nome do site, tá? A URL ela pode ser aí também um caminho, né, na rede que vai servir para você achar alguma coisa, tá? Pode ser, por exemplo, uma página, certo? Lembrando que quem faz o nosso meio de campo é aquela página mysql.php. Essa página MySQL PHP, ela está aqui, ok? É ela que faz o nosso meio de campo. Deixa eu só abrir ela, né, para vocês. Eu sei que eu fiz isso em outras aulas, tá? Aqui, moçada, dentro desse arquivo, vai ter rotinas de conexão, certo? Mas o que interessa mesmo para a gente é essa parte aqui, tá, galerinha? Então, recapitulando, né, com vocês. Se eu mostrar, por exemplo, essa rede e imaginar que esse cara aqui é o servidor, né, onde está guardada, né, essa pasta, onde está guardado o banco de dados, o que que acontece? Vamos lá. O acesso ele vai ser feito de forma local naquele servidor, nessa máquina aqui, mostrando para vocês a representação de novo. Então, o acesso é feito de forma local. Por quê? Porque o arquivo ele está na mesma máquina do banco de dados. Tá certo, moçada? Por isso que aqui tem o localhost, tá? Aí no MySQL, a gente tem um usuário que é um usuário padrão do MySQL. É um usuário super usuário, né? É o cara que pode fazer tudo dentro do banco de dados, que é o usuário que a gente chama de root. Tudo bem? Esse usuário, por padrão, ele não tem senha, tá? A gente poderia também, né, criar outro usuário, né, criar uma nova senha, tá? Mas para simplicidade eu vou deixar o padrãozão que tá, gente? E aqui é o nome do meu banco de dados, busca app. Então isso é importante, tá, gente? O banco de dados que eu criei aqui, vamos ver ele aqui, O banco de dados que eu criei aqui, deixa eu só atualizar aqui para a gente conseguir visualizar. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Olha ele aqui, o busca app, certo? Então, o mesmo nome que eu uso aqui, eu devo usar aqui, tá? Se eu chamasse ele, por exemplo, de abacaxi, né? Se eu chamasse o banco de dados de abacaxi, lá no arquivo mysql.php, teria que ter o abacaxi, né? Abrindo aqui de novo para vocês. Então, o que importa nesse arquivo para vocês, pessoal, é só o banco de dados, tá? O busca app. Tudo bem? Vamos continuar então. Agora a gente vai passar para o Codular, né? O Codular, pessoal, é o que vai montar para a gente, né, a comunicação, tá ok? Então, como eu estava falando, essa URL aqui é o endereço, né, onde está o meu arquivo mysql.php, tudo bem? Então, mostrando para vocês aqui na rede, todos esses dispositivos, se fossem comunicar com esse servidor aqui que está guardado, né, o arquivo mysql.php, todos eles teriam que fazer referência a esse IP aqui, 192.168.09. No meu caso, ele está na máquina local, tá ok? Essa máquina local, por sua vez, ela está pegando um IP do meu roteador Wi-Fi, tá? Eu posso checar o IP digitando o comando ipconfig, assim, desse jeito. Então eu entro lá no prompt de comando e digito ipconfig. Vai aparecer qual é o IP da minha máquina, 10.0.0.188.
Tá ok? Então, eu preciso jogar aqui, né, esse caminho, 10.0.0.188. Por que barra busca pp? É o nome da minha pasta, certo? O nome da pasta que eu coloquei aqui dentro do htdocs. O arquivo MySQL, ele está aqui dentro, ó, ok? Por isso que eu coloco busca pp, certo? Tranquilo, moçada? Então, vamos lá. Tem uma chave, que é a chave de root. Eu crio uma variável lista, né? A variável lista a gente já aprendeu em outras aulas, né? É uma variável que é considerada multivalorada, né? Ela pode receber várias informações, tá certo? E aí, moçada, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, a estrutura, né, que a gente deve montar para fazer a comunicação, tá? Aqui eu montei uma página, perdão, uma página não, né? Montei aqui uma telinha, né, no Codular, certo? Essa telinha ela tem uma caixinha de texto onde o usuário vai digitar o nome. Ela tem uma outra caixinha de senha, onde o usuário vai digitar a senha, tá? Aqui um botãozinho de confirmar, certo? E aqui, moçada, eu coloquei uma caixa de texto que eu chamei ela de TXT-SQL. Por que, que eu chamei ela de TXT-SQL? Apenas para testar os comandos que eu estou passando, né? Para ver se o comando está certo ou não. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui nos bloquinhos, ó. Antes de voltar nos bloquinhos, além desses componentes, né, que são componentes visíveis, né, ou seja, componentes que eu consigo enxergar, essa página ela tem componentes que eu não consigo enxergar. Um deles é esse web listagem aqui, ó, né? Na verdade, o nome do componente é só web, tá, gente? Nas aulas, eu peço para tomar um cuidado, né? Por quê? Porque a gente tem, se a gente digitar aqui no buscador web, vai ter três componentes, né? Tem o TinyWeb, tem o Web e tem o Web Viewer. Não, é um componente que faz a conexão, ó. Pode ver que ele é até um componente de conectividade. É esse que a gente vai pegar e arrastar para cá, certo? Peguei e arrastei para cá e renomeei para Web Listagem, tá? Tem um outro componente Notifier, que é unicamente para gente mandar a notificação na tela. Ele pode ser muito útil, né, para a gente conferir o valor de uma variável, né, para a gente conferir, no caso até da variável lista, né, se ela está funcionando ou não, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um procedimento, tá, gente? Esse procedimento a gente pega aqui, ó, na Procedure, tá? Isso daí a gente já viu em outras aulas, tranquilo? E aqui, basicamente, eu estou passando o que o componente web listagem precisa para se conectar. Tá ok? Então, esse componente web, ele faz a conexão com o banco de dados. Só que eu preciso passar para ele um caminho, né? Que é o definido por essa variável URL aqui em cima. Tá certo, pessoal? Ok? Beleza. Aí eu tenho outras coisas nessa estrutura, tá? Brasa, onde que você pega esse web listagem? Ó, como a gente viu em outras aulas, qualquer componente que a gente adiciona, ele aparece aqui do lado. Se eu clicar nele, ó, eu vou ter acesso aos eventos dele, né? Eu vou ter acesso aos métodos dele, eu vou ter acesso às propriedades dele, tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? Para quem tem dificuldade, né, também pode digitar aqui, ó, set, web listagem, ponto URL. Tranquilo? Que ele vai puxar aqui para você. Tá ok? Muito bem. Aqui, pessoal, é o seguinte: readers é relacionado a cabeçalho, tá, gente? Quando a gente faz uma busca, né? Deixa eu mostrar aqui a tabela para vocês no banco de dados. Então, a gente está mexendo com essa tabela usuário, certo? Quando a gente vai buscar as informações nessa tabela, ele vai trazer para a gente um cabeçalho, que são basicamente essas colunas que a tabela tem. Ó. Isso daqui é o cabeçalho, certo? Então, header está relacionado com cabeçalho, tá?
Aqui, pessoal, esses textos é para ele poder fazer a comunicação, tá? São palavras-chave aí que vai fazer a comunicação com o MySQL, certo? Se o Codeler estivesse comunicando com outro banco de dados, como por exemplo Firebase ou SQL Server, o procedimento seria diferente, tá ok? E aqui, moçada, nós temos o web listagem, né? Recebendo as informações na forma de uma lista, certo? Então, ele vai criar aqui uma listagem com as informações que a gente está recebendo. Perdão, com as informações que está dentro do banco de dados. Ok? Agora, vamos lá. Eu vou colocar essa parte aqui de lado e vou fazer um teste com vocês, que é o mesmo teste que a gente fez na outra aula, tá? Eu vou pegar aqui um componente text. Vou vir aqui, vou pegar um text, certo? Vou colocar aqui uma instrução SQL, né? Que é considerada a sintaxe mais básica do SQL. Ok? Select from usuário. Então, o que eu estou mandando ele fazer com essa instrução? Eu estou pedindo para ele, dentro do banco de dados, selecionar tudo que está na tabela usuário. Tranquilo? Se eu vier aqui, por exemplo, ó, clicar em SQL. Por que SQL, Brasa? O MySQL, moçada, ele é um banco relacional, né? Ele é um banco que usa tabelas, essas tabelas se relacionam e por meio de comandinhos SQL a gente consegue fazer a comunicação com o banco. Ó. Se eu der, por exemplo, aqui um select asterístico from usuário, eu estou pedindo para o banco de dados selecionar tudo que está na tabela usuário. É como se eu estivesse falando, senhor banco de dados, selecione para mim tudo que está na tabela usuário. Se eu clicar aqui em executar, ó lá, vai aparecer todos os registros que está na tabela usuário. Tranquilo? Eu poderia, por exemplo, colocar uma instrução assim, ó. Select asterístico from usuário where usucode, onde o código for igual a 2. O que ele vai fazer com essa instrução? Ele vai retornar tudo, igual foi da outra vez? Não, ele só vai pegar o usuário de código 2. Tranquilo? Que no caso aqui é o Brasa. Certo, moçada? Então vamos lá. Vamos vir aqui por partes, ó. Essa estrutura que a gente montou aqui em cima, moçada, a gente pode passar comandos SQL para ela. Tudo bem? Então, esse componente web listagem, a gente pode jogar um comando SQL e ele trazer as informações baseado naquele comando SQL. Tranquilo? Que nem aqui, eu estou pedindo para ele selecionar tudo da tabela usuário. Tudo bem, moçada? Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui um outro evento. Já vou tirar esses métodos, vou jogar para cá, tá? Depois a gente vai utilizar ele, tá? Um outro evento que é o weblistagem.goText, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, no componente weblistagem, a gente vai ver que tem o goTFile e o goText. A gente vai pegar o goText. O goText, pessoal, seria um evento quando o componente web se carrega com alguma coisa, tá? Então, quando a gente jogar essa instrução SQL, né, para dentro daquele procedimento que tem o componente web, olha ele aparecendo aqui um monte de vezes. O que vai acontecer? Esse componente web ele vai ser carregado com informações, tá certo? Aqui eu estou criando basicamente, né, uma variável lista. Essa variável lista, ela vai receber essas informações, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a URL, que é o caminho que eu percorro, tá? Esse response código, depois a gente vai ver, né, que está relacionado com o código, se deu certo ou não, tá? E nós temos o response content, que é o conteúdo, que é o que a gente vai usar, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando aquela variável lista que eu criei lá em cima receber o conteúdo. Tá ok? Vou fazer até aqui um teste inicial, ó, para vocês poderem dar uma olhada. Vou dar um Ctrl C aqui.
Vou abrir o Company, né, no meu emulador, tá? O emulador ele também já está configurado para receber o IP do meu roteador, né? Então tá tudo na mesma rede aqui, ó. Vou clicar em copiar, certo? Vou dar agora um Ctrl V e a gente vai testar. Tudo bem? O que eu mandei ele fazer ali? Quando clicar no botão, ele vai passar aquele comandinho SQL e vai mostrar as informações que está cadastrada dentro do banco de dados, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu não pedi para ele mostrar. Pera lá. Bom que dá essas falinhas, tá, moçada? Porque aí vocês conseguem também ver, ok? Então, faltou eu pedir para mostrar essa variável, né? Vamos pôr aqui um notifier, né? Que é o componente que, como o próprio nome diz, né? Ele serve para mandar notificações na tela, tá ok? E aí eu vou pedir o quê? Para ele mostrar o conteúdo da variável lista. Venho aqui em variables, ó. Vou pegar aqui o get, ok? E vou pedir para ele mostrar o que está dentro da variável lista, certo? Agora eu vou clicar aqui no confirmar de novo. Então, olha o que apareceu aqui, gente. O cabeçalho, né? Lembra que eu falei que ele puxa o cabeçalho? Isso daqui são as colunas da minha tabela. Código, o nome, o e-mail, a senha, tá? E esse daqui são os valores, ó. Então, ele retorna esses dados no formato de uma lista, ok? Onde eu tenho aqui, ó, o primeiro item da minha lista é o cabeçalho. O segundo item da minha lista é o meu primeiro usuário, né? O terceiro item da minha lista é o meu segundo usuário. Tudo bem? Só para vocês entenderem aqui, então, ó, eu vou jogar agora uma outra instrução SQL aqui, ó. Vou tirar aqui essa parte, certo? Vou tirar aqui essa parte e vou colocar essa, tá ok? Então, o que eu estou mandando ele fazer aqui, ó? Agora a instrução, moçada, ela é um pouco mais complexa. Eu estou pedindo para ele selecionar na tabela usuário, onde o nome for igual ao nome que foi digitado na caixa de texto, e onde, né, a senha for igual à senha que foi digitada na caixa de texto. Tá certo? Aqui, pessoal, já mora, né, algumas complicaçõezinhas para vocês, né? Brasa, por que tem essa aspinha? Porque nome, moçada, é uma palavra, tá ok? Se eu vier aqui, por exemplo, no SQL, ó, colocar aqui select asterisk from usuário, onde nome for igual a brasa. O brasa, ele tem que estar entre aspas. Por quê? Porque brasa é uma informação do tipo varchar. Brasa não é um número. Tudo bem? Olha lá, ó. Ele vai mostrar o brasa. Tranquilo? Assim como a senha. Senha também é uma informação do tipo varchar ali na tabela. Portanto, tem que estar entre aspas, ok? Esse join, pessoal, ele é um comando, né, do Codular que faz a união, tá? Então ele pega essa frase, né, e junta com essa, que por sua vez junta com essa aspinha simples. Então aqui eu tenho uma aspa simples, aqui eu também tenho. E onde a senha, mesma coisa, ó, abre uma aspa simples e fecha. O que eu estou mandando ele fazer com essa instrução? Estou pedindo para ele selecionar na tabela usuário, onde o nome é igual ao nome que o usuário digitou e a senha é igual à senha que o usuário digitou, certo? Posso até colocar aqui também, ó, vamos lá. Eu vou colocar para exibir a instrução SQL, né? Tenho lá o meu TXT SQL já pronto, né? Vou setar aqui o text. Como é dentro da query que isso acontece, né? Eu vou pedir para ele mostrar o que a variável query está recebendo, ok? Vou testar aqui de novo no Codular, ó, só para vocês entenderem, né? Eu vou digitar um nome certo com uma senha errada, por 1, 2, 3, ok? O que vai acontecer, ó? Estão vendo aqui, ó? Eu estou pedindo para ele selecionar na tabela usuário, onde o nome é igual a brasa,
e a senha é igual a 1, 2, 3. Não existe esse registro, tá, moçada? Então, ele não vai mostrar nada, tá? Uma coisa interessante que a gente tem aqui, ó, é a possibilidade de copiar a instrução e jogar ela aqui dentro do SQL, para saber se está certo ou não, ó. Então, eu posso fazer isso. Posso copiar a instrução e jogar ela aqui dentro, tá? A instrução está correta, mas ele não retorna nada. Por quê? Porque eu digitei uma senha que não confere, certo? Uma senha que confere, que a gente viu lá, seria o Brasa e a senha 4567, ok? Isso daqui vai conferir, ó. Ó lá, agora apareceu o Brasa. Tranquilo? Então aqui, moçada, eu estou colocando uma regra de E, né? Para ele mostrar alguma coisa, precisa o nome ser igual a Brasa e a senha 1, 2, 3. Senão ele não vai mostrar nada. Da onde que ele pega esse uso nome e esse uso senha? Dos campos que estão lá dentro do banco de dados. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Vou colocar a Brasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Que é o correto, tá? Aqui, pessoal, acontece uma coisa interessante, ó. Vou clicar de novo para vocês verem. Tudo bem? Note que quando o usuário ele digita, né, a senha correta, aparece assim dentro da variável, né? A variável ela se carrega com as informações que ele achou lá, com as informações que ele conseguiu recuperar do banco de dados. Então, quem é esse nome e essa senha? É esse. É o Brasa de código 2, né, de e-mail brasa_tq@yahoo.com.br e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? A partir daí é que a gente vai programar para quando, né, o usuário digitar uma senha errada. Ó. Vou pôr a senha errada para a gente ver o que acontece. Estão vendo como que fica a variável? Ela não carrega com as informações. Tudo bem? Então, a gente diz que essa lista, pessoal, ela tem tamanho 1. Né? Quando ela não carrega de informações, o tamanho dela é 1. Porque ela só recebe aqui uma listagem de cabeçalhos, tá? Quando eu digito as informações de forma correta, o tamanho dela passa a ser 2, né? Por quê? Porque ela tem essa listagem e essa outra listagem aqui, certo? A partir daí, a gente pode fazer nossas programações, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, aquele bloquinho que eu tinha jogado para fora e vou colocar aqui para a gente entender, tá? Tudo isso a gente vai fazer também na aula, tá, gente? Então, vamos lá. Se o tamanho da lista for 1, o que significa? Que ele não achou nenhuma informação. Se o tamanho da lista for diferente de 1, significa o quê? Que está certo, que ele digitou o usuário e a senha correta. Então, eu coloco isso aqui, ó. Se a length é uma função que retorna o tamanho da minha lista for 1, o que significa isso? Que o login foi incorreto, né? O login digitado foi incorreto. Se não, ele dá uma mensagem de bem-vindo ao sistema. Tudo bem? Nós vamos fazer um teste agora, tá, gente? Vou colocar aqui Brasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro eu vou errar, né? Vou colocar só 1, 2, 3 para a gente ver a mensagem que ele dá. Olha lá, ó. Login incorreto. Por quê? Porque o tamanho da minha lista nesse momento é 1. Tá? Ele não buscou, ele não conseguiu achar nada com aquelas informações, tá? Agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, bem-vindo ao sistema. Entrou. Perceberam então como é que funciona, galerinha? Esse código aqui, moçada, vamos lá. Vou voltar aqui de novo para a tela de login para a gente ver. Esse código aqui, né, na verdade, vai ser aí um pequeno spoiler, né, do que a gente vai fazer nas outras aulas, né? Eu lembro que na aula que a gente teve, né, ficou só faltando essa parte para a gente terminar a tela de login. Tudo bem, moçada? Então eu espero que eu tenha gerado aí uma aula um pouco mais atrativa aí para vocês, né? Até a próxima.